Eu assisti à entrevista da doutora Tatiana Sampaio no Roda Viva. E enquanto ela falava sobre o estudo que vem conduzindo com os pacientes que sofreram lesões modulares graves, eu percebi que o que me tocava também não era a possibilidade de avanço científico propriamente em si, mas a postura que ela sustentava diante de algo que naturalmente desperta expectativa, ansiedade, esperança. Estamos falando de uma pesquisa que ainda está em andamento. É experimental, que aponta resultados promissores na recuperação de movimentos em pessoas que, durante anos, ouviram que aquela condição era irreversível. Não é anúncio de cura, não é promessa definitiva. É um caminho sendo trilhado com método, repetição, análise, responsabilidade. E talvez seja justamente isso que tenha causado tanto impacto, a ausência de espetáculo. Descobrir a cura é muito forte, não diria não. Eu acho que nós temos uma substância que até agora tem se mostrado muito promissora. Ela não dramatizou os resultados, não. Não transformou dados iniciais em manchete. Não ofereceu uma solução pronta para um problema que é complexo. Ela falou de continuidade, de estudo, de necessidade de aprofundamento. Falou com a serenidade daquelas de quem entende que a ciência avança passo a passo e que cada passo precisa ser confirmado antes de virar afirmação. Em determinado momento, surgiram perguntas que tangenciam algo maior do que o laboratório. Houve uma menção à repercussão simbólica envolvendo a laminina e o formato associado à cruz. E a resposta dela não foi evasiva, nem dogmática, foi lúcida. Ela reconheceu onde termina a ciência, mas também afirmou que os limites atuais do método não esgotam os limites da experiência humana. Isso não é confundir fé com ciência. É compreender que o ser humano é maior do que qualquer recorte disciplinar. A laminina tem uma forma de cruz, isso é um fato, né? Não tem como evitar que seja assim, né? E eu acho que as pessoas que são religiosas e que têm fé, elas podem se apropriar dessa imagem como metáfora daquilo em que elas acreditam. Eu acho que não cabe a mim julgar se isso está certo ou se está errado. Eu consigo perceber muito claramente a fronteira entre a ciência e aquilo que não é ciência. A ciência investiga, mede, testa. A experiência humana sente, simboliza, busca sentido. Essas dimensões não precisam competir, precisam apenas se invadir. Enquanto eu assistia, eu pensava em algo que vai além da pesquisa. Parece que desaprendemos a sustentar a esperança responsável. Quando surge algo que pode dar certo, os extremos aparecem de maneira rápida. Ou transformamos em milagre imediato, ou desconstruímos antes de amadurecer. Pouco espaço resta para o processo. E o processo é quase sempre silencioso. Enquanto lá no estúdio, o estudo era examinado com rigor, como deve ser, alguns dias antes, num palco bem popular, o cantor João Gomes interrompeu um show para homenagear a cientista publicamente, dizendo que ela era a pessoa mais relevante e importante ali. Essa imagem ficou dentro de mim. No ambiente, perguntas técnicas, no outro, reconhecimento espontâneo. E os dois movimentos são importantes. Um protege o método, o outro reconhece o impacto na vida real. Quando uma pesquisa sai do laboratório e entra na cultura, algo já mudou. Você é a maior celebridade que tem a Cuiabá, irmão. Eu, como psicanalista, eu não vejo o corpo apenas como uma estrutura física. O corpo é também identidade, história, posição no mundo. Quando alguém recupera movimento, depois de perdê-lo, imagine, não é apenas um músculo que responde, é a autonomia que retorna, é a possibilidade de escolher, de circular, de se apresentar ao mundo de outra forma, é até a dignidade de se reorganizar. E talvez o que tenha sido mais potente na entrevista não tenha sido a promessa de que alguém pode voltar a andar, o que é fantástico, mas a demonstração de que é possível avançar com rigor sem abandonar a esperança, que é possível emocionar sem prometer, que é possível reconhecer limites sem reduzir o humano ao que está comprovado. Em um tempo de ruído constante, ver alguém sustentar método, responsabilidade e continuidade é profundamente impactante. Ela não anunciou milagre, ela sustentou compromisso. E isso, hoje, talvez seja ainda mais transformador.